Stacy Robinson Hunsucker era a imagem da dedicação e do calor humano. Aos 32 anos, em Mount Holly, Carolina do Norte, ela construiu uma vida que parecia saída de um filme romântico, casada com seu namorado da escola, Joshua, mãe de 2 meninas pequenas, Piper e Willow, e amada por toda a comunidade da igreja. Stacy era conhecida por seu sorriso radiante, sua paixão pelo artesanato e por ser uma mãe incrivelmente presente. No entanto, por trás das fotos de família felizes e das postagens em redes sociais, havia uma luta silenciosa. Desde o nascimento de sua primeira filha, a saúde de Stacy começou a declinar misteriosamente, com episódios cardíacos inexplicáveis que deixavam os médicos perplexos e exigiam medidas extremas para uma mulher tão jovem. A família acreditava que ela enfrentava uma batalha médica infeliz e natural. Até que, numa noite de setembro de 2018, uma chamada para o 911 mudou tudo. O que parecia ser o fim trágico de uma luta contra uma doença cardíaca logo revelaria inconsistências perturbadoras. Tudo mudou drasticamente na noite de 23 de setembro de 2018, quando uma chamada para o serviço de emergência rompeu a tranquilidade de Mount Holly, na Carolina do Norte. Do outro lado da linha estava Joshua Hunsucker, relatando com urgência que havia encontrado sua esposa, Stacy, inconsciente dentro de casa. A mulher de 32 anos estava caída sobre o braço do sofá, em uma posição que sugeria um colapso repentino e silencioso. Quando as equipes de paramédicos chegaram ao local, a cena era desoladora. Stacy já apresentava uma coloração azulada e não estava respirando. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde as tentativas de reanimação se mostraram inúteis, e Stacy Robinson Hunsucker foi declarada morta pouco depois. Para todos os profissionais envolvidos naquele momento, a causa do óbito parecia dolorosamente óbvia e não levantou suspeitas imediatas. Uma parada cardíaca fatal. A polícia local, ao analisar o cenário e o histórico da vítima, tratou o ocorrido como uma morte natural, uma tragédia infeliz, onde o coração de uma jovem mulher simplesmente parou de funcionar. O caso foi inicialmente encerrado sem grandes questionamentos, visto que havia uma vasta documentação médica que parecia justificar aquele desfecho abrupto. Para entender por que a morte de uma mulher tão jovem foi aceita tão rapidamente como natural, é preciso olhar para o passado do casal e o histórico de saúde de Stacy. Ela e Joshua compartilhavam uma longa história, tendo se conhecido na juventude e iniciado o namoro ainda no ensino médio. Eles se casaram em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, no ano de 2010, e para quem olhava de fora, pareciam o retrato da felicidade. Joshua construiu uma carreira na área médica, trabalhando como paramédico de voo no Atrium Health's Med Center Air desde 2013. Já Stacy, após trabalhar como assistente jurídica, encontrou sua verdadeira vocação no ensino, atuando em pré-escolas e dedicando-se integralmente às 2 filhas do casal, Piper e Willow. A vida doméstica, no entanto, escondia lutas severas. Os problemas de saúde de Stacy começaram a surgir misteriosamente em fevereiro de 2013, logo após o nascimento de sua primeira filha, Piper. Eram sintomas vagos, mas que causavam um declínio físico inexplicável, deixando os médicos confusos sem conseguir identificar a origem do problema. Para piorar o cenário de estresse familiar, apenas 5 meses depois, em julho de 2013, um incêndio devastador consumiu a casa da família. O fogo destruiu a maioria dos pertences do casal, deixando-os em uma situação emocional e financeira extremamente delicada, o que mobilizou amigos a criarem campanhas de arrecadação para ajudá-los a reconstruir a vida. A saúde de Stacy continuou a se deteriorar de forma alarmante nos anos seguintes. Em novembro de 2014, após o nascimento da segunda filha, Willow, ela foi internada na unidade de terapia intensiva, apresentando frequência cardíaca e pressão arterial perigosamente baixas. O corpo dela parecia estar sob ataque de um inimigo invisível e, mesmo após inúmeras baterias de exames,
as equipes médicas não conseguiam determinar a causa exata dos sintomas. A situação atingiu um ponto crítico em janeiro de 2015, quando Stacy sofreu uma parada cardíaca completa dentro do hospital, precisando ser colocada em um ventilador para sobreviver. Diante da gravidade e da falta de respostas, em fevereiro de 2015, foi tomada a decisão drástica de implantar um marca-passo em Stacy, uma medida extrema para alguém que ainda não tinha completado 30 anos. Esse histórico médico complexo e documentado serviu como uma cortina de fumaça perfeita na noite de sua morte. No entanto, nas horas e dias que se seguiram ao falecimento de Stacy, o comportamento de Joshua começou a revelar inconsistências perturbadoras que destoavam da imagem de um viúvo em luto. A primeira bandeira vermelha surgiu nas explicações sobre o que ele estava fazendo no momento exato em que encontrou a esposa morta. Joshua contou 4 versões completamente diferentes, para pessoas distintas. Para os policiais na cena, ele afirmou que tinha saído para checar se os carros estavam trancados, justificando que havia uma onda de roubos de veículos na vizinhança. Essa história parecia plausível até ser comparada com o que ele disse a outras pessoas. Para um amigo, Joshua contou uma versão totalmente diferente. Disse que tinha saído para fazer uma caminhada para queimar energia. Já para um segundo amigo, a história mudou novamente. Ele alegou que estava nos fundos da casa cortando madeira para os artesanatos que fazia. E de forma ainda mais contraditória, para sua sogra, Suzy, ele afirmou que estava sentado à mesa da cozinha, trabalhando em seu laptop, de costas para Stacy, e que só percebeu algo errado quando se virou e a viu caída. Se ele estivesse dizendo a verdade, a história não precisaria mudar tantas vezes. Além das mentiras sobre o momento da morte, as ações de Joshua em relação ao corpo da esposa foram imediatas e definitivas. Ele se recusou terminantemente a permitir que fosse realizada uma autópsia em Stacy. Essa recusa era altamente incomum, especialmente considerando que Stacy havia se registrado em vida como doadora de órgãos, e caberia a ele facilitar esse processo, o que geralmente requer exames detalhados. Joshua foi irredutível em sua decisão e agiu com uma pressa que chocou a todos. O corpo de Stacy foi cremado em apenas 2 dias após sua morte. Enquanto a maioria das famílias leva semanas para processar o luto e organizar uma despedida adequada, a rapidez da cremação parecia uma tentativa desesperada de destruir qualquer evidência física do que pudesse ter acontecido. A motivação financeira também emergiu com uma velocidade espantosa. Nesses mesmos 2 dias, enquanto o corpo de sua esposa era cremado, Joshua entrou com o pedido para receber o seguro de vida dela. Havia 2 apólices em jogo, uma de $200 mil, que possuía uma cláusula de indenização dupla que poderia render mais $100 mil, e outra apólice de $50 mil. Joshua era o único beneficiário de ambas e buscou o pagamento imediatamente. O contraste entre sua avidez pelo dinheiro do seguro e seu comportamento no funeral foi notável. Não foi Joshua quem organizou ou pagou pelo funeral de sua esposa de 8 anos e mãe de suas filhas. Foram os pais de Stacy que arcaram com todos os custos e preparativos. Durante a cerimônia, Joshua parecia completamente desconectado, agindo mais como um observador distante do que como um marido que acabara de perder a companheira de vida. Testemunhas notaram que ele parecia estar apenas cumprindo um protocolo social, sem demonstrar a dor ou o choque esperados diante de uma perda tão trágica e prematura. Com os $250 mil das apólices de seguro de vida liberados e depositados em sua conta, Joshua Hunsucker iniciou uma série de gastos extravagantes que levantaram suspeitas imediatas em toda a comunidade de Mount Holly. Longe de demonstrar a contenção financeira esperada de um pai viúvo, com dívidas médicas acumuladas, ele começou a viver um estilo de vida de luxo repentino. Entre as aquisições que mais chamaram a atenção estava um barco caro, avaliado entre $80 mil e $100 mil. Uma compra que mais tarde, um juiz advertiria Joshua para não tentar ocultar. Além da embarcação, ele quitou a hipoteca da casa da família e embarcou em diversas férias dispendiosas,
comportando-se como alguém que havia ganhado na loteria, e não alguém que acabara de perder a esposa de forma trágica. A transformação na vida doméstica foi igualmente rápida e perturbadora. Em menos de 6 meses após a morte de Stacy, a nova namorada de Joshua, Jennifer Elkins, conhecida como Jen, mudou-se para a casa onde a família vivia, ocupando o espaço que antes pertencia à esposa falecida. A babá contratada para cuidar das crianças, Colleen MacDonald, relatou às autoridades uma atmosfera inquietante dentro da residência. Ela nunca viu Joshua triste, chorando ou deprimido. Pelo contrário, ele parecia extremamente feliz, sempre demonstrando afeto físico constante pela nova namorada e fazendo planos para um futuro juntos, como a compra de uma casa nova, enquanto as memórias de Stacy eram sistematicamente apagadas da rotina das filhas. Parecia que a mãe das meninas nunca havia existido. Para Susie Robinson, mãe de Stacy, essas atitudes foram a confirmação definitiva de que algo terrível havia acontecido. Ela descobriu que o relacionamento de Joshua com essa colega de trabalho não era recente, mas um caso extraconjugal que já ocorria enquanto sua filha ainda estava viva, lutando pela vida em unidades de terapia intensiva. A intuição materna de Susie, somada à rapidez da cremação, a recusa da autópsia e a reivindicação imediata do seguro antes mesmo do funeral, formou um quadro claro em sua mente. Em maio de 2019, 9 meses após a morte da filha, Susie tomou uma decisão crucial. Contatou o Departamento de Seguros da Carolina do Norte e formalizou uma denúncia de fraude contra o genro, suspeitando que ele havia matado Stacy pelo dinheiro e pela liberdade de viver com a amante. A denúncia de Susie desencadeou uma reação em cadeia que transformou uma investigação administrativa em um caso criminal complexo. O comissário de seguros Mike Causey, ao receber o encaminhamento, percebeu a gravidade da situação e enviou o caso diretamente para a Divisão de Investigações Criminais. Os investigadores não estavam satisfeitos com a classificação inicial de morte natural por ataque cardíaco e decidiram cavar mais fundo, unindo forças com a polícia do condado de Gaston e o Departamento de Segurança Interna. Foi durante esse processo meticuloso que a agente especial Lisa Morgan descobriu o detalhe que mudaria o rumo de tudo, a única peça do quebra-cabeça que Joshua não havia conseguido destruir com a cremação rápida. Como Stacy Hunsucker era uma doadora de órgãos registrada, o protocolo padrão exigia que o centro de doação preservasse uma amostra de seu sangue para garantir a compatibilidade e a segurança dos tecidos doados. Essa ampola de sangue, guardada e esquecida em um laboratório, tornou-se a evidência física que faltava. A amostra foi enviada para análises toxicológicas abrangentes. Inicialmente, os testes padrão retornaram negativos para os venenos e drogas mais comuns, o que poderia ter encerrado a investigação ali mesmo. No entanto, a equipe forense, suspeitando de algo mais sofisticado, solicitou uma triagem ampliada, buscando substâncias que normalmente não fariam parte de um painel de rotina. Os resultados desses testes especializados foram chocantes. O laboratório identificou traços massivos de uma substância chamada tetrahidrozolina no sangue de Stacy. Este composto químico é o ingrediente ativo encontrado em colírios comuns de venda livre, como o Visine, utilizados para aliviar a vermelhidão nos olhos. Quando usado conforme as instruções, aplicado externamente, é inofensivo. No entanto, se ingerido oralmente, transforma-se em uma neurotoxina potente que ataca o sistema cardiovascular. A concentração encontrada no sistema de Stacy era de 30 a 40 vezes superior aos níveis terapêuticos, uma quantidade impossível de ser explicada por uso acidental ou ingestão inadvertida de algumas gotas. A toxicologista forense Demi Garvin descreveu a descoberta como um Mickey Finn moderno, uma forma de envenenamento subreptício, onde a vítima é drogada sem consentimento. A tetrahidrozolina, quando ingerida em grandes quantidades, causa uma queda drástica na pressão arterial e na frequência cardíaca,
podendo levar à falência total do coração. Para alguém com o histórico médico de Stacy, que já possuía um marca-passo e sofria de problemas cardíacos inexplicáveis, a substância agiu como uma arma perfeita, atacando exatamente seu ponto mais vulnerável e fazendo com que sua morte parecesse mais um episódio triste de sua condição crônica pré-existente. A investigação logo conectou o método do crime ao perfil profissional de Joshua. Como paramédico de voo experiente desde 2013, ele possuía um conhecimento profundo sobre medicamentos e como eles reagem no corpo humano. Documentos judiciais apontaram que seu treinamento lhe dava o entendimento exato de que a tetrahidrozolina não seria detectada em exames toxicológicos padrão, a menos que alguém soubesse exatamente o que procurar. Além disso, seu trabalho lhe dava acesso facilitado a diversas substâncias e o conhecimento de como administrá-las de forma a causar danos crônicos antes do golpe fatal. Um elemento externo reforçou ainda mais a teoria da premeditação. Apenas 2 semanas antes da morte de Stacy, um caso muito semelhante havia ocorrido a apenas 32 quilômetros de distância, na Carolina do Sul. Uma enfermeira chamada Lana Sue Clayton foi presa por envenenar o marido, com colírios colocados em sua água ao longo de 3 dias. O caso recebeu cobertura massiva da mídia local, e os promotores acreditam que Joshua viu ali a inspiração para o crime perfeito. As semelhanças eram inegáveis. Ambos trabalhavam na área médica, ambos usaram a mesma substância e ambos tentaram disfarçar o homicídio como morte natural. Para fechar o cerco, surgiram testemunhos devastadores de ex-colegas de trabalho de Joshua no Med Center Air. Eles revelaram aos detetives que, antes da morte de Stacy, Joshua havia dito explicitamente a eles que se quisesse matar alguém, usaria Visine ou outros colírios. Ele explicou aos colegas em tom que na época poderia parecer hipotético que escolheria esse método porque sabia que seria extremamente difícil de rastrear e que os médicos culpariam o coração da vítima, não um veneno. O que parecia uma conversa mórbida entre profissionais de saúde revelou-se, na verdade, a confissão antecipada de um plano frio e calculado que estava sendo executado lentamente contra sua própria esposa. Enquanto o cerco se fechava em torno da investigação sobre a morte de Stacy, o comportamento de Joshua Hunsucker tornou-se cada vez mais errático e perigoso, culminando em um ato bizarro durante o exercício de sua profissão. Em 26 de novembro de 2019, menos de um mês antes de sua prisão pelo assassinato da esposa, Joshua estava a bordo de um helicóptero médico da Atrium Health, sobrevoando Charlotte. Eram exatos 0h59 quando, em pleno voo, ele supostamente ateou fogo a uma bomba de seringa, um equipamento vital dentro da aeronave. O incêndio a bordo forçou o piloto a realizar um pouso de emergência arriscado no estacionamento de uma concessionária de carros na Independence Boulevard. Embora ninguém tenha se ferido fisicamente, o incidente chocou a comunidade médica e os investigadores que interpretaram o ato como uma tentativa desesperada de criar o caos, sugerindo que Joshua sentia que sua liberdade estava com os dias contados. Como consequência direta desse episódio alarmante, Joshua foi inicialmente colocado em licença administrativa e, posteriormente, demitido de sua posição no Med Center Air. A inevitabilidade de sua captura concretizou-se em 19 de dezembro de 2019, quando ele foi detido em sua casa em Mount Holly. As acusações eram graves: homicídio em primeiro grau, fraude de seguros e obtenção de propriedade por falsos pretextos referente aos valores superiores a $100 mil que ele havia recebido indevidamente. No entanto, o sistema judicial permitiu uma reviravolta frustrante para a família da vítima. Apesar de uma fiança estipulada em $1.500.000, Joshua conseguiu reunir os fundos necessários. Na véspera de Natal daquele mesmo ano, apenas 5 dias após sua prisão, ele pagou a quantia e foi liberado, retornando às ruas sob monitoramento eletrônico, enquanto os pais de Stacy, John e Susie Robinson iniciavam uma dolorosa batalha pela custódia das netas.
A liberdade provisória de Joshua não trouxe paz, pelo contrário, marcou o início de uma campanha sistemática de intimidação contra seus ex-sogros. Enquanto aguardava julgamento, ele passou a assediar os Robinsons de formas perturbadoras. Joshua foi visto rotineiramente filmando e fotografando os avós maternos com uma câmera GoPro durante os treinos de lacrosse de sua filha, além de segui-los no trânsito e passar repetidamente em frente à residência deles. A perseguição escalou para gestos obscenos feitos em locais públicos, inclusive no estacionamento da igreja que a família frequentava. Ele chegou ao ponto de enviar pacotes para a casa dos Robinsons, exigindo que eles retirassem as acusações ou desistissem do caso, tentando aterrorizá-los para obter silêncio. A situação atingiu um nível de surrealismo em 4 de fevereiro de 2023, quando Joshua tentou manipular a narrativa de vitimização, encenando o próprio sequestro. Ele acionou a polícia alegando que havia parado para trocar um pneu furado quando foi subitamente atacado. Agredido com coronhadas na cabeça, teve as mãos amarradas com abraçadeiras plásticas e foi injetado com uma substância desconhecida. Em um movimento calculado, ele acusou formalmente seu ex-sogro John Robinson de ser o autor do crime. No entanto, a investigação do Departamento de Polícia de Mount Holly desmontou a farsa rapidamente. Não havia nenhuma evidência física ou testemunhal que corroborasse a história de Joshua. As autoridades concluíram que ele havia fabricado o incidente inteiro na tentativa de incriminar o avô de suas filhas e desviar a atenção de seus próprios crimes pendentes. Apenas algumas semanas após a farsa do sequestro, em fevereiro de 2023, a crueldade de Joshua atingiu um novo patamar, desta vez voltando-se contra seu próprio sangue. Sua filha de 11 anos foi levada às pressas para o hospital, apresentando um quadro clínico alarmante: pressão arterial extremamente baixa, frequência cardíaca reduzida, exaustão severa e vasos sanguíneos constritos. Durante o atendimento, Joshua fez um comentário que levantou suspeitas imediatas na equipe médica, sugerindo que a menina parecia ter recebido Visine. Os médicos notaram que aquela não era uma conclusão razoável ou natural, baseada apenas nos sintomas visíveis, a menos que alguém já soubesse a causa. Os exames toxicológicos confirmaram os piores temores. Havia presença de tetrahidrozolina no sistema da criança, a mesma substância química encontrada nos colírios que mataram sua mãe. Além disso, foi detectado um antidepressivo não aprovado para uso infantil. A investigação policial conectou os pontos de forma devastadora, quando encontrou pílulas desse mesmo medicamento, escondidas em uma bolsa laranja e preta dentro do caminhão de Joshua. A teoria dos promotores era clara e macabra. Joshua havia envenenado a própria filha em uma tentativa malévola de incriminar os avós maternos que passavam tempo com as crianças, buscando removê-los definitivamente da vida das meninas e, possivelmente, garantir que não houvesse testemunhas ou opositores em seu caminho até o julgamento. A reviravolta decisiva na trajetória de impunidade de Joshua Hunsucker ocorreu em agosto de 2024, quando a gravidade de seus atos alcançou um ponto de ruptura inegável. As autoridades, que já monitoravam sua conduta enquanto ele aguardava julgamento em liberdade, agiram diante das novas e perturbadoras evidências que ligavam o ex-paramédico ao envenenamento de sua própria filha de 11 anos e à perseguição implacável contra os pais de sua falecida esposa. No dia 5 de agosto de 2024, um grande júri formalizou a situação legal crítica do réu, indiciando Joshua em 4 acusações de crime grave por intimidação de testemunhas e 4 acusações de crime grave por obstrução de justiça. Desta vez, a resposta do sistema judicial foi severa e definitiva, encerrando o período em que ele transitava livremente com monitoramento eletrônico. O promotor distrital Travis Page argumentou perante o tribunal que as ações perigosas do réu não apenas continuavam, mas estavam escalando em violência e ousadia, uma previsão sombria que se confirmou com os ataques direcionados à própria família. O juiz concordou com a avaliação de risco iminente,
citando o perigo crescente que Joshua representava para a comunidade, para as testemunhas do processo e, de forma devastadora, para suas próprias filhas. A fiança foi revogada imediatamente e Joshua foi levado sob custódia, concordando em permanecer atrás das grades até as próximas audiências. Como consequência direta e necessária para a proteção das menores, as filhas do casal, agora com idades aproximadas de 12 e 14 anos, foram removidas dos cuidados do pai, enquanto John e Susie Robinson continuam sua batalha legal pela custódia definitiva das netas, buscando oferecer a elas a segurança que lhes foi negada. Atualmente, conforme os registros atualizados até novembro de 2024, Joshua Hunsucker permanece encarcerado na cadeia do condado de Gaston, sem direito à fiança. Sua situação financeira também sofreu um revés significativo. Seus ativos foram congelados em decorrência de um processo civil de morte por negligência movido pela família de Stacey, o que o impediu de acessar fundos para custear advogados particulares. Diante dessa restrição, foi-lhe concedido um defensor público para lidar com o acúmulo de processos criminais que pesam contra ele. O julgamento pelo assassinato de Stacey, que estava originalmente previsto para ocorrer em março de 2025, sofreu alterações no cronograma devido à complexidade das novas acusações, com os promotores indicando que os procedimentos legais devem agora ocorrer no outono de 2025. O caso que a promotoria construiu contra Joshua ao longo dos anos é descrito como uma montanha de evidências irrefutáveis que expõem a frieza de seus atos. A acusação central baseia-se na prova científica inegável, a amostra de sangue preservada de Stacey, que revelou níveis de tetrahidrosolina 30 a 40 vezes superiores ao terapêutico, confirmando o envenenamento. Essa prova material é reforçada pelos testemunhos de ex-colegas sobre suas declarações anteriores de como usaria colírios para matar alguém sem ser detectado. Além disso, o comportamento de Joshua pós-crime solidifica a narrativa da acusação. A fraude financeira ao receber $250 mil em seguros sob falsos pretextos, o incêndio criminoso provocado a bordo de um helicóptero médico em pleno voo, a bizarra encenação de seu próprio sequestro para tentar incriminar o sogro e, finalmente, a repetição do modus operandi ao envenenar a própria filha. Diante de um cenário tão trágico, a postura da família Robinson permanece inabalável em sua busca por justiça. Desde a prisão inicial, eles emitiram declarações poderosas, afirmando que não descansariam até que a justiça fosse plenamente servida, mantendo o foco no bem-estar de Piper e Willow. O comissário de seguros, Mike Causey, refletiu sobre a natureza extraordinária da investigação, observando que sem a intuição materna de Susie Robinson e a preservação fortuita da amostra de sangue devido à doação de órgãos, Joshua teria cometido o crime perfeito e saído impune. O que começou como uma verificação de fraude revelou um predador calculista. Enquanto o julgamento final se aproxima, a memória de Stacey Robinson Hunsucker, uma mãe devotada, professora amada e membro ativo de sua igreja, permanece viva, não apenas como vítima de uma tragédia, mas como a força silenciosa que, através de sua própria biologia preservada, ajudou a desmascarar a monstruosidade de quem deveria protegê-la.